Vamos lá que reagir a um trecho aqui do Inteligência Limitada. Existe sociedade sem capitalismo com o Lucas Scudler e o Wendel Carvalho. Eu já reagi a isso aqui, só que o vídeo ficou uma bosta. Parou no meio do negócio, o áudio estava uma desgraça, então vou ter que gravar de novo. Estou um pouco puto, mas vamos lá. Esse processo todo que o Wendel está explicando, e é perfeito tudo que ele está falando, tem a parte física e mental, existe um contexto por trás metafísico que você não vê a vida como uma jornada de longo prazo de desenvolvimento de virtudes, que a gente bate muito nisso, né? E você vai acreditar em certos memes e frases de caminhão, por exemplo, o bolo da economia é limitado. A fatia do bolo, se o Wendel pegou uma fatia do bolo, vai faltar uma fatia de bolo para mim. Mentira. Tá. A gente Não, isso aí é um clássico espantalho, ninguém acredita nessa merda de verdade, tipo, ninguém concorda com isso. Eles estão basicamente criticando a ideia do mais-valia ou aquela máxima de que o pobre fica mais pobre, o rico fica mais rico. E essas duas coisas são verdades, e elas não querem dizer que não dá para criar valor. Isso só quer dizer que sim, existe exploração, e a exploração ela é óbvia, porque se o funcionário não é explorado, ou seja, se o trabalho dele não está dando lucro para o patrão, não tem por que o patrão contratar o funcionário. Então, se o patrão está contratando, é porque ele está sendo explorado. E você pode até não ver problema nessa pequena exploração, coisa que eu também não vejo, porque eu não vejo problema no mercado. Mas no capitalismo, por conta do capital e da propriedade privada, essa exploração acaba ficando muito grande. E a pessoa acaba recebendo muito menos do que ela deveria receber. E tanto que o burguês acaba, o dono do comércio acaba nem precisando sequer trabalhar. Os burgueses, né? Tem os pequenos burgueses que acabam, são outra situação. A gente viu nos últimos séculos, desde a Revolução Industrial, que o bolo só aumentou. Foi exatamente o bolo aumentar nos países envolvidos que derrubou o marxismo clássico. Porque o marxismo não conseguia bater na estrutura filosófica de tipo assim: o empresário é dono do bem de produção e ele oprime os seus funcionários. Só que aí, quando eles tentaram implementar a revolução, desculpa aí pra política de novo, cara, mas. Tranquilo. Na hora que eles tentaram É implementar mais isso na forte do que eu. Inglaterra, é mais forte do que eu. Na hora que eles foram pra Inglaterra ou pros Estados Unidos tentar implementar o marxismo clássico, eles tentaram mobilizar a massa de manobra de trabalhadores. Os caras falaram assim: que eu não quero revolução, não, eu quero receber meu salário, eu trabalho aqui na Ford, eu ganho melhor que todo mundo, eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor carro. E aí o que os marxistas fizeram? Os proletariados, eles estão. Cara, hoje o dia tá foda mesmo. Acabei de ver que a minha câmera aqui foi pro caralho. Mas vamos lá, enquanto eu arrumo aqui a câmera, vamos. Só para explicar esse ponto aí, do que ele tá falando de que eles foram para países desenvolvidos e o povo não queria revolução. Isso é verdade, bem mais ou menos. Acontece o seguinte, cara. Argumentar tendo que resolver aqui vai ser foda. Pera aí, vou pausar, né? Bom, vamos lá. Então, por que que as pessoas. Que ele tá querendo dizer com isso? Ah, esqueci de ligar a câmera, cara. O que ele tá querendo dizer com isso? Por que que as pessoas lá tinham uma condição melhor? E eles também não estavam com uma condição muito boa, mas eles tinham uma condição melhor porque são países desenvolvidos. Por que eles são países desenvolvidos? Por causa do imperialismo. E outra coisa, a conciliação de classes acontece mais forte nesses países. Então não é que o trabalhador não seja explorado, é porque essa margem de exploração da burguesia é tão grande que mesmo se eles cederem um tanto bom que vai até deixar a vida do trabalhador mais confortável, ainda assim eles conseguem lucrar muito mais em cima. Essa é a conciliação de classes. Isso só foi liberado por causa que estava tendo muita pressão de lutas de anarquistas e comunistas, tava às vésperas de revoluções em toda a Europa para acalmar essa inflamação revolucionária, eles acabaram concedendo. Então não é por conta que o capitalismo aumentou o bolo, é por conta de luta de classes que isso aconteceu. Não é porque, tipo, senão as pessoas vão falar, tanto aumenta o bolo que as condições de trabalho estão cada vez melhores. Não, não é por causa disso que as condições de trabalho estão cada vez melhores, é por conta da luta de classes. E essa situação acontece a conciliação de classes, por isso que as pessoas acabam ficando confortáveis mesmo sendo exploradas. Então, em países desenvolvidos que a conciliação de classes é mais forte, para argumentar realmente fica mais difícil. Se você for para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para países nórdicos, países europeus, vários desses países que é mais difícil você argumentar. E você vai ter que dizer que poderia ser melhor ainda e ainda tem que usar o argumento da empatia, diferente do América do Sul e da África, por exemplo, que são a parte explorada do imperialismo, que aqui a gente não precisa usar o argumento de empatia, a gente pode olhar a própria situação, que é diferente. Mas enfim, acho que eu tô, como eu já assisti o cara, eu dei full screen aqui. Como eu já tinha assistido antes, eu tô até adiantando coisa que ele já vai falar, porque eu já tô com as coisas na cabeça, sabe? Mas enfim.
acomodados e entorpecidos pela cultura americana e por um salário. Foi isso que eles justificaram. Eles não aceitaram a derrota. E esse processo foi revitalizado depois na escola de Frankfurt, onde eles falaram, não vamos tentar ganhar da estrutura capitalista porque é impossível. Porque a União Soviética caiu por causa disso também. Porque embaixo da precificação do Estado tinha o preço real dos produtos que a pessoa gerava. Se eu conserto um carro, aí o Estado fala assim, você só pode comprar sei lá quantos, você pode cobrar tanto por o carro. O cara fala assim, não, beleza, essa aqui é a tabela do governo, aqui tá a tabela oficial. A gente vê isso acontecendo na Argentina hoje em dia. Vai tentar comprar dólar lá na tabela oficial, você não acha. Se o cara fala, ó, não tenho, na tabela oficial do governo eu não tenho dólar. Aí você fala assim, tá bom, mas na tabela, aquela outra lá, tem? Câmbio negro. Não, na outra tem. É que a cota da tabela do governo acabou e a outra a gente tem. Então, a precificação real, que é o que você tem o Mises, o Hayek, o Bombaer, que da escola austríaca de economia falando, não existe sociedade sem precificação autônoma e privada dos... Tá, presta atenção no que ele tá falando aqui, só pra vocês verem que... Presta atenção. Você tem o Mises, o Hayek, o Bombaer, que da escola austríaca de economia falando, não existe sociedade sem precificação autônoma e privada dos itens e bens de consumo. Ele disse que não existe, ele não disse que são poucas, ele não disse que é ruim, ele não disse que é qualquer coisa, ele disse que não existe. Isso é mentira, porque existem sociedades, principalmente sociedades tribais, que já foram comunistas, eles tiveram experiências comunas, então anarquistas, por exemplo, já existem, existe o Rojava, por exemplo. Então, não, isso é mentira, tá? Você pode sim ter sociedades em que a pacificação não existe, sociedades comunitárias. A família comunista, isso é muito explicado naquele livro do Engels, a origem da propriedade privada, da família do Estado, posso estar confundindo a ordem, porque é nome pra caralho, mas enfim. Então, isso é mentira, existe sociedade sim. E aí você pode pensar, mas elas são tribais. Uma forma de organização com menos tecnologia dá certo. Você acha que se você colocar tecnologia, isso vai piorar ou vai melhorar a situação? Pois então, é isso. Consumo de valor de propriedade. Na hora que você faz esse processo, o que você vai ter é capitalismo. Não tem como existir uma sociedade sem troca de capital, porque entre dois entes iguais... E não é, porque o capitalismo não é comércio. O comércio existe bem antes do capitalismo. Tem vários processos históricos para que o capitalismo surgisse. E ele vai acabar em algum momento, que não quer dizer que o comércio vai acabar. Isso pode descambar em um anarquismo de mercado, por exemplo. E o comércio já existia antes do capitalismo, desde a pré-história já tem comércio. Então... o que é o capitalismo? É quando você está atrelado à propriedade privada dos meios de produção, o capital. Quando você tem isso atrelado e para isso você precisa do Estado, aí sim você tem capitalismo. É uma forma de hierarquização que é o capitalismo. Então isso não quer dizer que seja comércio. O comércio ele pode acontecer de forma livre, não hierarquizada, por exemplo, que é o que o anarquismo de mercado defende. Sem a propriedade privada dos meios de produção, porque a propriedade privada não quer dizer posse, é diferente. Eu e você somos cidadãos do Brasil. Eu tenho um jogo de valores, você tem um outro jogo de valores. Você gera uma coisa que eu quero e eu gero uma coisa que você quer. O que impede a gente de fazer uma transação é nada, é só a nossa vontade. O que impede você de cobrar pelo serviço que você gera, o que impede eu de cobrar o serviço que eu gero, é nada. É se você está disposto a pagar. Se você chegar para mim e falar assim, ó, 1 hora da minha consultoria aqui é R$1 milhão. Eu pago. Se eu paguei, eu validou o serviço. Só que numa sociedade planificada, que é a sociedade coletivista, e tem vários experimentos socialistas e comunistas, o que você está fazendo, na verdade, é matando a livre iniciativa e a iniciativa privada das pessoas. Aí é impossível você se tornar uma pessoa próspera. Eles falam que todo mundo vai ser rico, que é o... É impossível você se tornar uma pessoa próspera porque não tem um não próspero. Então você não tem um miserável para você ser o cara bem-sucedido. Todo mundo é bem-sucedido. Commonwealth, que é a riqueza de todos, só que na verdade o que eles estão implementando é a pobreza de todos. Ninguém promete que todo mundo vai ser rico, até porque a promessa é que justamente não se existirá ricos e que todo mundo terá os direitos básicos. O que isso quer dizer? Todo mundo vai poder comer, todo mundo vai ter onde morar, todo mundo vai ter como trabalhar, todo mundo vai ter saúde, todo mundo vai ter educação, essas coisas que hoje em dia se transformam em mercadoria por conta do capitalismo. E até tentam, a maior parte, tentar oferecer isso como, alguns desses como direito, mas ainda assim é bem sucateado para tentar privatizar. Alguns eles nem tentam, como por exemplo, cara, a minha câmera de novo, velho. Puta que pariu. Alguns eles nem tentam oferecer como moradia, por exemplo. Mas enfim, caralho, eu fiquei puto com essa desgraça de câmera. Por que as coisas estão dando tudo errado hoje, velho? Estão garantindo que as pessoas vão perder o incentivo de fazer trocas individuais. Na hora que eu chego e o cara fala assim, Wendel, a sua mentoria, ela só pode custar R$100. Aí você fala, então não vale a pena.
Eu não vou fazer. Ah, e outra Não, coisa, ele tá querendo dizer que aquela clássica metáfora de a escola socialista que nivela o bagulho dos alunos, isso é bem clássica mesmo, isso aí, ideia. Mas enfim, qual que é o negócio disso aí? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Caralho, cara, a câmera não volta. Qual que é a parada disso aí? Isso aí é mentira pelo seguinte: hoje em dia, como eu já expliquei, existe a questão do mais-valia. Então você trabalha, independente do quanto que você gerar, você vai receber o mesmo tanto. Isso quer dizer que se você gerar para um caralho, você vai continuar recebendo o seu salário normal, mesmo que você trabalhe muito mais do que o normal. E o que mais acontece normalmente são as pessoas fazerem hora extras mesmo. É uma coisa comum. Peraí, agora que voltou. Opa! Coisa que mais acontece é a pessoa trabalhar mais do que ela deveria, levar trabalho para casa, coisa nesse sentido, e não ganhar mais por isso. Por quê? Porque ela está trabalhando no capitalismo que tem que ter o lucro para o empresário. Num sistema, seja de mercado livre de verdade, em que a exploração é minimizada, então ainda vai ter uma exploração, mas ela vai ser pequena. A exploração aqui não é pejorativa, ela pode acontecer, tipo, o trabalhador é consciente, nesse sentido, é que nem você explora uma mina de... Você não tá sendo filha da puta por explorar uma mina, você está explorando, entendeu? Não no sentido pejorativo. Uma mina de minérios, tá? Se você for explorar uma menina, aí sim você pode estar sendo meio filha da puta, depende. Mas enfim, cara, que bosta de piada. Enfim, até me perdi aqui. Eu tava falando? Ah, tá. E você vai receber de acordo com o seu trabalho. Então, se for uma sociedade comunitária, você receberá de acordo com o seu trabalho, o que é muito mais vantajoso. Por exemplo, você não vai ter que trabalhar para dar lucro para outra pessoa. Se você quiser se matar de trabalhar o dia inteiro, você vai receber o dia inteiro. Hoje em dia, se você tem um trabalho e quiser se matar de trabalhar, sabe o que vai acontecer? Nada. Você pode ganhar ali um aumento depois de muito tempo fazendo isso. Há muito tempo, você gerou muito mais do que você vai receber. Até isso acontecer de verdade. não, ou eu vou cobrar R$ 100, mas eu vou ser medíocre. Porque não adianta nada eu estudar muito, me desenvolver muito, sendo que eu nunca vou poder cobrar ou mostrar o meu valor através daquilo que eu estudei e o outro cara não estuda nada, o outro cara não busca, o outro cara não se desenvolve. Então isso gera no final uma linha de mediocridade. Todo mundo fala, bom, a gente foi nivelado por baixo. Então para que eu vou me desenvolver? Para que eu vou fazer mais? Para que eu vou servir mais pessoas? Para que eu vou trabalhar até as 23 horas da noite durante 3 anos para desenvolver um projeto, sendo que no final eu vou ser nivelado por baixo? Não faz o menor Tem um sentido. caso Mas isso é o clássico. que acontece com os salários. Por que você vai se empenhar em trabalhar por um bem social, sendo que você vai receber a mesma coisa? Agora, se o trabalho fosse verdadeiramente comunitário, que todo mundo trabalhasse em prol da sociedade e fosse beneficiado, ou seja, todo mundo trabalha em prol da sociedade, vê a sociedade trabalhando em prol de si, as pessoas teriam muito mais incentivo para que isso acontecesse. E hoje em dia que a gente tem uma mediocridade na real, porque, como eu falei, independente do seu esforço, você pode se esforçar pra caralho, você normalmente se esforça pra caralho e não sai do lugar. Tem alguns que saem do lugar? Tem, mas tem um fator de sorte também. Senão você tá querendo dizer que todo mundo que passa fome por escolha. E muita gente se esforça para um caralho e não sai do lugar. Por quê? Por conta dessas estruturas. Então não é o socialismo que faz com que o esforço não seja recompensado, é o capitalismo que faz isso. E o socialismo também, dizer o socialismo é muito simples, tem vários tipos de socialismo para acontecer. Então, é complicado fazer essa simplificação também. Clássico. De novo de política, tá? Você vai me filtrando, mas não tem jeito, cara. Que é. Você não consegue chutar ele por baixo da mesa? Consigo, daqui a mas pouco- não adianta. Não, a canela dele tá inchada já ali. Ele tá me dando liberdade ainda. Daqui a pouco ele para, né? Não, mas assim, dentro de uma sociedade livre, de uma sociedade, você tem um cara que é um neurocirurgião, altamente respeitado, altamente capaz, e um carregador de mala de hotel. Qual que você acha que é o candidato que tem a maior probabilidade de se casar com uma mulher excelente? Quem que tem mais probabilidade? Depende, porque é mulher excelente também, né? O que é Uma mulher próspera, uma mulher que entende de prosperidade, uma mulher que vai ser auxiliadora, uma mulher que vai se sacrificar. Ah, ele tá basicamente pegando uma piada, que é uma piada isso aí, cara. Literalmente uma piada, né? Que é. Sei lá, eu não lembro como é que ela funciona. Eu vi uma vez um amigo meu falou essa porra aí. Isso é uma piada, mas é que, sei lá, que parece que. Ah, sei lá, deixa. Assim como esse homem se sacrifica também. É só comentar. Esse negócio de mulher próspera, que o homem próspero. De novo, isso não faz sentido em uma sociedade que não seja capitalista, porque essa noção de que você tem que prosperar, primeiro você tem que estar
fora dessa prosperidade. E é uma prosperidade individual, sendo que a gente poderia prosperar como sociedade, entendeu? Enfim, esses caras vão achar que isso é muito coisa de maconheiro, mas... Enfim. Faz diferença. Dentro de um processo Pensa, de geração... pensa na vida lógica. Dentro Pensa, não no mundo conceitual. Pensa no assim. mundo real. A mulher tá lá, ela tá pronta, ela tem um determinado nível. Ela pode escolher entre os dois. Qual que você acha que ela vai escolher numa sociedade livre que ela não é coagida a escolher um? Será, cara? Qual você gostaria Sem que a dúvida sua, nenhuma. qual você gostaria que a sua filha escolhesse? Muito bom! Cara, e outra coisa que eles estão falando, eles estão como se... como se o seu trabalho fosse mais valioso, tipo, no sentido de... o cara é melhor do que o outro, entendeu? Tipo, sendo que não, tá ligado? São dois trabalhos diferentes e cada um tem a sua importância, tá ligado? Cada um tem a sua importância. Lógico que são importâncias diferentes, mas isso não faz com que o carregador de mala seja inferior ao neurocirurgião. Complicado, porque vai parecer que... Não, eu vou ser sincero, pra mim Cheque tanto mais. faz. Pra mim tá muito mais relacionado à parte espiritual e à parte de caráter da Mas pessoa os dois são os Vamos dois dizer que têm são bom dois caráter, os de dois bom são bem caráter, espiritualizados. São dois- espiritualizados. Se os dois são Homens de trabalhadores, caráter. sinceramente, não faz a menor diferença mesmo. Mesmo. Nossa, Você- mandou bem pra caralho. É lógico que não faz diferença. Porra. Vai ser uma exceção da exceção da exceção da exceção da sociedade humana que consegue verdadeiramente valorizar virtudes em cima de bens temporais. Mas não é a decisão mais prudente, porque a segurança material da tua filha vai estar muito mais protegida e blindada com o neurocirurgião de bom caráter do que com o carregador de mala de bom caráter. Concorda comigo? E Mas se vocês ela não são for os caras bem que estão falando de sucedida? prosperidade aí, os caralho? Por que o carregador de mala não pode prosperar também? Porra. Que pensamento de, tipo... Isso pra mim é que é um pensamento medíocre, sabe? Porra. Tudo bem, mas ela não vai poder cumprir 100% do propósito vocacional dela, da feminilidade que Deus deu pra ela. Vai ser difícil ela ter Nossa. filhos. Sim. Meu Deus. Prospera ela, filha da puta. Faz as coisas dela, caralho. Meu Deus do céu. Ela não vai poder, se ela quiser ter 5 filhos. Ela não. Mas aí, são várias questões. Vocês estão São colocando. várias, não. Vocês estão pegando minha a gente filha e tá- fazendo Nossa, o que cara, vocês tirou querem. muito coisa. A gente tá Eu não tinha chegado nesse ponto quando eu fiz de manhã. Nossa senhora. A filha é minha, cara. Vocês estão calando. Deixa minha filha em paz. Colocaram 5 Deixa minha filhos filha- pode falar, nela. minha filha. E ela tem que casar com o neurocirurgião. Calma, eu nem tenho essa filha ainda, cara. É muita decisão pra mim. Paquito, Esse é o mundo das analogias. Por que liberal parte tanto pra analogia? Porque a realidade não conta com eles, tá ligado? Então eles têm que ficar fazendo essas coisas, inventando essas sociedades. Tem que tipo, inventar uma filha que tem que casar com alguém, ela vai ter 5 filhos. Tipo, que situação é essa? Isso não acontece assim, sabe? Tipo, ainda mais hoje em dia, isso é muito raro de acontecer. Isso não tá na sua vida de verdade. Por que eles não podem usar um exemplo da sua vida de verdade? Porque senão a realidade não concorda com eles. o que eu faço, cara? Eu não sei se eu deixo ela casar com o meu senhor Não faz carregador filha, de uma. cara. Não É só faz não fazer filha, filho. Não pronto. faz filho, não faz, faz, mas filho, tudo bem. faz filho que daí. Mas segue o vamos ponto, vamos lá. Vamos partir pra mediana da sociedade, porque Tá. o Vilela é uma exceção. Tá bom. Tá? Então bom. a gente vai falar da mediana da sociedade. É evidente a escolha e óbvia a escolha que a grande massa de mulheres prudentes vão escolher o neurocirurgião de bom caráter. Porque esse homem tem muito mais flexibilidade social. Na minha opinião, é muito mais uma questão de interesse se a pessoa for por esse lado, sendo bem honesto. Me impressiona que normalmente esses caras de direita costumam ser mais red pill e eles não vão falar isso, né? Porque normalmente eu esperava que eles fossem falar que é interesseira a mulher que vai com o neurocirurgião só por ser. E a real é que meio que é mesmo, porque tipo, o que importa mais é quem ela gosta mais, não o que o cara faz. Mas enfim. Muito mais mobilidade social e muito mais oportunidade, que vai gerar uma segurança pra ela, uma blindagem material, que vai dar Tipo, os caras estão um- tratando o casamento que nem se tratava na Idade Média, tá ligado? Uma relação econômica, quase. Sabe? Quer dizer, em algumas situações ainda tem... Isso é uma discussão, inclusive. Que nas camadas mais pobres o casamento também acontece nem sempre por amor, mas porque é mais fácil gerir uma casa com 2 salários e tudo mais. Mas enfim, isso é outra parada. Mas é uma outra realidade do capitalismo também. uma qualidade de vida que o carregador de malas provavelmente não vai conseguir, tá? Só que quando você tem uma economia planificada, tipo Cuba, em Havana, a distorção do Estado é tão grande, que as mulheres lá, várias, perguntam: o que você faz no seu trabalho? Como todas as mulheres fazem. Você sai num date, a mulher pergunta o que você faz. É pra quê? Pra ter um termômetro da sua capacidade de geração de recurso financeiro. É porque é legal falar sobre trabalho. É porque ela quer saber qual é o seu potencial de Mano, esses manifestação. caras estão num nível, para mim,
Isso aí é de coisa pra puxar assunto, né, velho? Porra. De recurso material. Em Havana, a mulher pergunta se o cara fala que é neurocirurgião, ele é descartado na hora. Por quê? Porque o carregador de mala ganha em dólar 10 vezes mais do que o neurocirurgião, que recebe um salário planificado. Entendi. Isso significa que um candidato excelente para casar em Havana é carregador de mala. Gorjeta. Gorjeta. Tips. Ah, tá. Vamos lá pra isso aí. É porque o cara recebe em dólar. Beleza, bicho. Ó, você está tratando de uma experiência socialista dentro de um mundo capitalista cercada de outras experiências capitalistas e ainda com embargo econômicos. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Olha as ilhas ao redor de Cuba. A outra situação de Cuba antes da Revolução, e as outras ilhas são piores do que Cuba. Cuba é ruim, tá, beleza, mas podia estar muito pior. Tem alguns problemas e tal, mas você pode ver vários comunistas vão pra Cuba e tal. Tem vários problemas, óbvio que tem. Tem vários problemas de autoritarismo também. O Estado lá é fudido. E eu sou anarquista, eu não vou passar pano que nem os comunistas passam, beleza? Mas é melhor do que se fosse capitalista, cara. E você tá usando uma distorção, esse negócio de, tipo, é porque o cara vai ganhar em dólar. Numa sociedade realmente socialista, planificada, não existe dólar, não existe moeda que seja lá em Cuba, entendeu? Então não é assim que funciona, entendeu? Toda forma de acontecer é diferente, porque Cuba, pasmem, não é um socialismo, não é um comunismo, desculpa, é um socialismo. Porque o comunismo ainda não rolou, retirando, se você considerar algumas comunas, mas aí não é um comunismo generalizado, tipo, geral, é um comunismo específico ali dentro de alguns lugares que funcionam em pequenas comunidades, mas nunca a nível de um país aconteceu. Só em comunidades, como eu estava falando, de sociedades tribais, que eram comunistas e tudo mais, mas em um país ainda não aconteceu de verdade, sabe? Mas enfim. Tips em dólar. Uhum. Entendeu? Entendi. Então o que a gente vê dentro de um processo, quem é que passou por um processo meritocrático de estudo, de sacrifício intelectual maior? O carregador de mala ou o neurocirurgião? Você deixaria o carregador de mala te operar a cabeça? Não. E o neurocirurgião competente? Tá, então... Você deixaria o neurocirurgião carregar suas malas? Sim. Cara, eu tenho que pesquisar um adblock, mano. Talentos é totalmente díspare. E como é que você explica que o neurocirurgião ganha 10 vezes menos do que o carregador de mala? Por causa da bendita da intervenção estatal. Entendi. Isso você mata. O que você está fazendo, na verdade, dentro dessa economia planificada é fortemente desestimulando seres humanos que vão ser neurocirurgiões a não serem. O que você tem, por exemplo, em Havana é um alto incentivo a você carregar mala. E o que a gente tem em países como o Brasil, ao contrário de outros países mais envolvidos, é uma distorção do salário do carregador de mala ao neurocirurgião, que não deveria ser tão grande como lá Mandou fora. bem, mandou amigo bem. Pior que é mesmo, ele tá falando um bagulho eu não tava pensando por esse lado também. meu Mas... trabalha consertando casa, ele tem uma vida super boa e aqui o cara não consegue. Não, mas esse é o problema. Ele falou da disparidade de salários, como que também não precisava ser tão grande a diferença, isso é verdade também. Podia ser realmente mais recompensado, falando em um anarquismo de mercado, por exemplo, poderia existir um mercado em que é mais recompensado, mas isso não quer dizer que o carregador de mala, ou o cara que trabalha com conserto, ou qualquer trabalho que seja mais simples, tenha que viver uma condição miserável. Isso também não quer dizer uma coisa com a outra. Distorção, ela tem que acontecer. Não, tem que acontecer, mas não tanto quanto Não, acontece aqui no Brasil. tem que- Quanto maior, melhor. Mas olha só, que Não distorção a palavra, disparidade. Ela pode acontecer no mercado, mas não precisa ser tão grande também. Pior. Não, vamos pensar no cenário. A gente tem ali os carregadores de mala. E eles tomam a decisão de que eles vão estudar mais para deixarem de ser carregadores de mala. Beleza, eles vão estudar mais. Vão aprender outra coisa. Vai começar a deixar de ter carregador de mala. Os hotéis vão começar a perceber que não está tendo carregador de mala. O que eles vão fazer? Sobe o Pagar preço, mais. Eles vão pagar mais para pegar um cara que talvez... Mas é o que eu tô falando, o que acontece nos Estados Unidos. Exatamente o que Esses acontece. trabalhos mais básicos, ninguém quer fazer, Sim. paga bem pro cara pra pendurar uma televisão. Exatamente. Isso que é o ideal. Porque ninguém... Exatamente, é isso que deveria acontecer. E não o Estado intervir e falar, é injusto. Não, mas a gente tá o concordando, o então. cara de... então beleza. Então tá isso. A Falando questão que- só que a desigualdade é uma falsa ilusão de que uma sociedade mais igualitária é mais próspera. Ela não é. Isso não é verdade. Na verdade, o que acontece Meu Deus. é você tem que remunerar equivalente ao mérito. Sim. Equivalente ao mérito. Então, uma pessoa. Cara, aí é só você usar o clássico exemplo, que se não me engano, isso é até mesmo o que as pessoas acham que é a teoria do valor do trabalho, que não é. Mas enfim,
Se é ao mérito, o que que é mérito? Se é subjetivo, por exemplo. É, o que que tem mais mérito? Qual a pessoa que tem mais mérito? O cara que vai lá e se enfia uma mina, uma condição fodida, minera lá pra caralho, podendo morrer o tempo inteiro, estando ali, trabalha pra caralho, se suja pra caralho, cansa demais, muito tempo ali, ou o cara que vende um curso, que dá uma mentoria. Qual o cara que tem mais mérito? Cara, depende do que você tá falando, entendeu? Depende, porque, usando o exemplo do que vocês fazem, porque, porra, você realmente vai dizer que é mais difícil do que um cara que trabalha numa mina de carvão, ou do que um cara que, sei lá, cara, trabalha, sabe, nesses trabalhos fudido pra caralho, difícil de fazer. É, então, é isso, sabe? O que é o mérito? Hoje em dia não é assim. Quanto mais difícil o seu trabalho, mais você recebe. Não, inclusive muitos trabalhos mais fáceis são mais bem pagos porque você precisa de um conhecimento para isso acontecer, para isso ser feito. Então é diferente também. Tem isso aí. É, é isso. Eu acabo me perdendo, cara. Eu A odeio pessoa que é React, mano. excelente no mérito, ela tem que ser excelentemente remunerada. Uma pessoa que tem baixo mérito, porque o serviço ou o produto que ela está vendendo para o mercado é facilmente intercambiável. Né? Se a gente estiver falando de uma pessoa que carrega mala, eu posso carregar mala, o Vilela pode carregar mala, o Paquito pode carregar mala, o Wendel pode carregar mala, o meu sócio pode carregar mala, qualquer um aqui pode ocupar, teoricamente, esse lugar. Se um de nós aqui fosse neurocirurgião, você fala assim, cara, quem é neurocirurgião é só o Vilela. Porque só ele tem o conhecimento, só ele fez o processo, Não só ele querendo soar fez muito toda a filtração. desrespeitoso, mas não é muito difícil ser o que vocês fazem, tá? Porque, tipo, não é um conhecimento muito grande que tem que fazer, no que tem que ter, e a maior parte é só falar confiante e você consegue estar na posição que vocês estão. Então, tipo, de coach, assim. Eu não sei desse cara, do outro cara. O outro cara é bem. Enfim. Esse cara eu não conheço a sua vida, esse corte. Tragem para se tornar neurocirurgião. Porque não é fácil se tornar neurocirurgião. Esse negócio de Nossa, tá igualdade meia hora já. de justiça social é uma falácia. Ela não se sustenta no longo prazo. Porque os seres humanos são diferentes. Com criações diferentes, com decisões diferentes Tá, isso e não, com motivações isso não diferentes. faz com que as pessoas tenham que passar fome e viver em condições miseráveis. Por isso que eu gosto da ideia de anarquia de mercado. Você pode ter um cara que vive melhor, mas não quer dizer que o lixeiro tem que passar fome, porra. Entendeu? Mas enfim, já ficou grande demais esse corte. Esse cara tá defendendo o mercado. Uma coisa que eu queria dizer que é muito importante aqui, isso aqui pode ser uma desinformação, o cara tá mal informado, não tem conhecimento sobre o assunto e acaba defendendo errado. Eu tinha um discurso muito próximo desse cara, por gostar de liberdade, gostar de livres interações e ser ludibriado pela Escola Austríaca de Economia e pelos seus defensores, todas essas coisas, acabei defendendo isso durante muito tempo. Então eu não coloco como que esse cara seja sendo um filho da puta. Ele tem ideias bem filha da puta, mas são ideias que eu mesmo já tive. Por isso que eu acho que é importante, se você concorda com isso aqui, saber que dá uma olhada no anarquismo de mercado, dá uma olhada no anarquismo em si, e você pode acabar se identificando, cara. Esses liberais, neoliberais e ANCAPs acabam, muitos vindo pro anarquismo por conta disso. Acabam vendo que é mais livre de verdade o negócio. Mas enfim, é isso. Ficou grande pra caralho, eu tô tentando diminuir o tamanho dos vídeos, mas não dá, cara. E de novo a câmera, cara. Que puta que pariu, cara. Tudo tem que dar errado, velho. Meu Deus. Ele só para em frame bosta. Ah, tá. Enfim, foda-se. É isso aí. Muito obrigado por assistir aqui. Falou, tchau. Meia hora nessa merda. Tem que diminuir essa porra. Falou.